Nesse vídeo vamos conversar sobre a ordem econômica na Constituição Federal de 88, especialmente o que está previsto nos artigos 170 e 181. Para começar, é importante perceber que a economia não é algo distante ou apenas ligado a grandes negócios e grandes companhias. Ela está presente no dia a dia, no preço dos alimentos, no acesso à energia, no transporte, no trabalho e no uso de recursos naturais. A Constituição organiza essas relações para garantir que a economia funcione de forma justa, equilibrada e voltada para a dignidade das pessoas. A ordem econômica brasileira se baseia em dois pilares principais: a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Isso significa que existe liberdade para empreender, produzir e gerar renda, ao mesmo tempo em que se reconhece que o trabalho deve ser respeitado e valorizado, garantindo condições dignas de vida para todas as pessoas. No artigo 170, a gente tem a apresentação dos princípios que orientam a atividade econômica do país. Entre eles estão a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor e, talvez, principalmente, considerando o Brasil, a redução das desigualdades sociais regionais. Esses princípios servem como uma base para orientar tanto o setor privado quanto a atuação do Estado brasileiro. A função social da propriedade é um desses princípios que aparecem de forma muito concreta na vida das pessoas. Ela significa que um bem, como uma terra ou um imóvel, deve cumprir um papel que beneficia a sociedade como um todo. Um exemplo disso é quando uma área urbana abandonada pode ser destinada à moradia por meio, por exemplo, do uso capião, ou quando uma terra produtiva deve ser utilizada de forma responsável, respeitando o meio ambiente e as pessoas que vivem ao seu redor. Outro princípio importante é a livre concorrência, que busca garantir que diferentes companhias possam atuar no mercado sem abusos. Isso influencia diretamente o preço dos produtos e serviços. Por exemplo, quando a concorrência entre empresas de telefonia ou de internet, os consumidores tendem a ter mais opções e melhores condições de acesso, como, por exemplo, um preço melhor. A defesa do consumidor também é um ponto central. Ela garante que as pessoas tenham direito a serviços de qualidade e a informações claras. Isso aparece, por exemplo, quando um consumidor pode reclamar sobre a cobrança indevida de água ou energia, ou quando tem direito à troca de um produto com defeito. Isso garante a melhora na qualidade de todos os produtos que são negociados no nosso mercado. A redução das desigualdades sociais regionais é outro princípio fundamental. Ele orienta o Estado a criar políticas públicas que levem oportunidades para diferentes regiões do país. Isso pode ser visto em programas de incentivo à agricultura familiar, na ampliação das universidades públicas em regiões menos atendidas ou na criação de programas de transferência de renda. O artigo 170 trata da atuação direta do Estado na economia. Em algumas situações, o Estado pode criar empresas públicas ou sociedades de economia mista para atuar em setores considerados estratégicos, desde que caracterizado como relevante para o interesse coletivo ou imperativo para a segurança nacional, nos termos da própria Constituição. Um exemplo conhecido é a atuação de empresas estatais no setor de energia, garantindo que esses recursos sejam utilizados de acordo com o interesse público. Já o artigo 174 mostra que o Estado tem o papel de organizar e fiscalizar a economia. Ele atua criando regras, incentivando determinadas atividades e planejando o desenvolvimento do país. Esse papel aparece, por exemplo, quando o Estado regula o preço de medicamentos, ou quando ele fiscaliza a qualidade dos alimentos ou cria incentivos para energias renováveis, como a energia solar e a eólica, por exemplo. O artigo 175 trata dos serviços públicos, como transporte, energia elétrica e abastecimento de água. Esses serviços podem ser prestados pelo Estado ou por empresas privadas por meio de concessões. Isso acontece, por exemplo, no transporte coletivo urbano, em empresas que operam os serviços, mas que precisam seguir regras definidas pelo próprio poder público. Quando o serviço não é prestado de forma adequada, a população tem o direito de reclamar e exigir melhorias. A Constituição também trata da exploração de recursos naturais, que são considerados bens importantes para o país. Alguns desses recursos, como por exemplo petróleo ou minerais nucleares, são de responsabilidade exclusiva da União. Isso acontece porque eles têm grande valor estratégico e devem ser utilizados de forma planejada, pensando no desenvolvimento nacional. Esse tema também aparece em atividades como a mineração e a produção de energia.
Quando essas atividades não são bem controladas, podem gerar impactos ambientais e sociais, como contaminação de rios, o deslocamento de comunidades e a degradação de territórios. Por isso, a Constituição prevê a atuação do Estado para garantir que essas atividades respeitem o interesse coletivo. De forma geral, a ordem econômica prevista na Constituição busca equilibrar esses diferentes interesses. Ela reconhece a importância da atividade econômica e da geração de riqueza, ao mesmo tempo em que estabelece limites e responsabilidades para garantir justiça social, proteção ambiental e inclusão. Compreender esses princípios é importante porque eles ajudam a população a identificar quando seus direitos estão sendo respeitados e quando não estão. Isso permite que pessoas participem mais das decisões, cobrem políticas públicas e atuem na defesa de seus direitos.